O objetivo desse vídeo é discutir as reações adaptativas, especialmente das crianças, ao abuso emocional. Quando eu falo de reações adaptativas de crianças, reações adaptativas na infância, eu estou falando daquelas reações que tomamos como meios de adaptação a um contexto abusivo e que acabam por posteriormente, na nossa vida adulta, nos formar em termos de personalidade, né? Tem uma ideia de fundo desse vídeo, que é de que quando somos submetidos a abuso emocional constante na infância, na adolescência, nós desenvolvemos reações, né? Nós nos adaptamos de maneiras que na vida adulta voltamos a apresentar certos problemas, né? Nós desenvolvemos respostas adaptativas, reações adaptativas disfuncionais no sentido de que voltam a nos causar problemas na vida adulta, né? Bom, o ponto inicial, antes de pensarmos nos tipos de reações que temos na infância ao abuso e que nos formam posteriormente, pensar num elemento fundamental da formação de nossos modelos emocionais, né? A infância é o momento de formação desses modelos, né? Nossas crenças sobre nós mesmos e sobre o que os outros acreditam de nós, nossos comportamentos sociais mais fundamentais em relação a como devo agir frente aos outros, e nossos modos de sentir, nossas emoções, são todos desenvolvidos nessas nossas primeiras relações, né? Nós aprendemos a pensar, a agir e a sentir, né, nesse primeiro momento que é a infância. A infância, então, serve como modelo, como um ponto central da nossa formação como indivíduos na sociedade, porque nós formamos nossos modelos de pensamento, de ação e de sentimento, né? Nós desenvolvemos crenças sobre nós e os outros, comportamentos frente aos outros e modos de regulação emocional em situações sociais difíceis, né? Então, se nesse momento que é a infância, onde nós copiando nossos pais ou sendo agradados ou punidos por eles, condicionados por eles, né, nós desenvolvemos crenças que perturbem nossa vivência social, comportamentos que não sabemos muito, que acabam prejudicando nossa inserção na vida em sociedade, ou emoções não reguladas, nós temos problemas, né? Nós temos problemas porque não assimilamos tudo isso nessa primeira fase. Então, é importante dizer isso porque quando eu falo de reações adaptativas ao abuso, eu estou dizendo que em algum momento dessa primeira fase na infância, quando estávamos aprendendo nossos modelos com nossos pais, nós desenvolvemos crenças ruins sobre nós, crenças ruins sobre os outros, comportamentos que podem ser abusivos ou podem nos fazer receber abuso e não entender como abuso, ou emoções descontroladas de tristeza, de raiva, ou de ansiedade, né? Bom, quando uma criança cresce num lar muito abusivo, violento, ou de muito abuso emocional, ou de invalidação emocional, ou sofre negligência, abandono na infância, ela acaba tendo algumas possíveis reações. Eu pensei em 3 possíveis reações, é o que uma parte dos estudos e dos relatos indicam 3 reações possíveis quando você vive num lar com pai e mãe abusivo ou com um deles muito abusivos. Quando você vive num lar turbulento, você acaba desenvolvendo reações para sair desse mundo turbulento que te faz mal, né? Uma reação possível é procurar outra referência. Se sua referência, pai e mãe, são agressivos, violentos, brigam entre si, ou você só tem uma e essa uma é nociva para você, você precisa de outra, né? Nós já vimos muitas histórias de, por exemplo, pessoas que dizem: minha verdadeira mãe foi minha avó. Ou, fui criado pela minha tia, considero minha tia como mãe, né? Procurar uma referência fora da sua casa que é nociva para você, acaba sendo um meio de adaptação para que você cresça saudável, né? A criança não está pensando nisso, mas a criança simplesmente olha para seus pais, para seus cuidadores primários e diz: eles não são bons para mim, pensa isso. Então ela desenvolve um apego saudável com outra pessoa.
Então, uma criança que consegue na infância desenvolver um apego saudável, que não com seus pais problemáticos, mas com uma terceira pessoa, um tio, um vizinho, um irmão mais velho, uma avó, fora daquele lar problemático, consegue ter emoções saudáveis, adaptações saudáveis, porque ela achou um modelo. Só que esse modelo não está na casa onde pai e mãe ou só um deles lhes faz mal. Está em outro, um modelo fora. Né? Mas esse modelo fora serve como modelo também. Então a gente vê isso principalmente essa busca de outra referência de afeto, em casos em que as pessoas sofreram abuso emocional, mas elas crescem como adultos saudáveis, porque elas aprenderam os modelos de crença, de comportamento, de emoções com outras pessoas fora de sua casa. Né? Existe uma outra forma de se adaptar a um lar com pai ou mãe abusivos, né? E é uma forma, digamos, que é o do agrado e da aceitação. Você tem um pai que te ofende, você começa a tentar agradá-lo para ver se a ofensa para. Ou você tem uma mãe que te machuca e você aceita que ela é assim e se submete aos abusos dela, né? Em casos em que a criança não vê alternativa de buscar outra referência de afeto, e sim o agrado e a aceitação, ela cresce posteriormente, já como que um adolescente, como um adolescente ansioso, deprimido e com muita insegurança e medo do que os outros pensam, porque ela buscava o agrado, a aceitação dos pais, aceitava a violência, a calúnia, a ofensa dentro de casa e não tinha retribuição. Então ela não vai ter dificuldade de encontrar a retribuição dos outros e por isso vai ser extremamente insegura. Né? Essa pessoa pode vir a desenvolver como adulta uma situação de codependência, além de uma leve depressão, ansiedade, uma ansiedade social por causa da não aceitação, uma codependência no sentido de ela precisar de outras pessoas, da aceitação, da validação de outras pessoas para se sentir bem consigo própria, porque ela viveu um momento de não aceitação em que ela tinha que aceitar o outro e agradar o outro. Então ela entra normalmente em relações onde ela tem que agradar porque ela se vê como insuficiente. Né? Então tem essa segunda adaptação que é do agrado do familiar abusivo. Né? E tem a terceira, que é da revolta e da resistência. Né? A criança que tem os pais agressivos e reage com agressão. Quebra coisas em casa, grita, ofende de volta, é castigado e ofende. Essa vive numa completa disfunção, né? Porque ela responde a agressão com agressão. Ela aprende que a raiva ou a ofensa é resposta para a ofensa. Ela copia o modelo dos seus pais emocionalmente instáveis, né? Então ela vai ter muita revolta e muita resistência, né? Então essa revolta vai estar na adolescente. Ela também vai ter um senso de insegurança, mas ela vai, toda vez que estiver insegura, reagir com ofensa, com agressividade, né? Essas pessoas normalmente desenvolvem o que eu chamo de contradependência. São pessoas que querem ter relações, só que quando entram em relações elas se tornam turbulentas, instáveis e ofensivas, porque elas querem uma relação saudável, só que elas não sabem o que isso significa. E a primeira coisa que elas têm como modelo de ação, na hora que elas estão numa relação, é aversivo, porque elas tiveram essa vivência aversiva na infância de revolta, então elas ficam revoltadas quando estão em relacionamentos. Né? Então elas acabam tendo relacionamentos disfuncionais. E a outra, digamos, mais grave, crianças que apresentaram essa revolta na infância com esse abuso emocional dos pais ou dos seus cuidadores, podem vir a desenvolver transtornos de personalidade. Um caso mais grave, normalmente nesses casos a pessoa tem profunda insegurança, profundo descontrole emocional, né? Ela pode desenvolver, transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade narcisista, que são, na verdade, inadaptações sociais de comportamentos, de crença sobre si mesmo, ou uma crença exagerada de si, de ser muito melhor do que se é, no caso do narcisismo, uma crença depreciativa de si, no caso da borderline, como se sentir uma pessoa ruim, né? E emoções descontroladas, permanentemente descontroladas, que parecem que não estão, né? Mas
pessoas que têm uma raiva de si ou dos outros, né, e tem um descontrole emocional e sempre ou muita ansiedade ou muita depressão, né? Então a revolta pode vir a desenvolver até coisas mais graves, né? Dentre dessas 3 opções, né, da criança, entre procurar uma outra referência externa, agradar os seus pais abusivos e se revoltar contra eles, a única que parece saudável é essa de procurar uma outra referência, né? É uma pessoa que procura outras referências comportamentais, que desenvolve outras crenças sobre si, sobre os outros, com outras pessoas, aprende com outras pessoas como regular suas emoções, ela pode, mesmo tendo crescido num lar abusivo, desenvolver um modelo de relacionamentos na vida adulta saudável, ter um apego saudável com as pessoas. A pessoa que aceitou o abuso, agradou seus pais, buscou fazer o que eles queriam e mesmo assim não obtinha resultado, essa se torna codependente, se vê como insuficiente e vai sofrer na vida adulta de graus de ansiedade e depressão relativos à sua dificuldade de lidar socialmente, às suas descrenças nas pessoas, a sua falta de confiança e uma tristeza perene frente ao afeto e dificuldade de manter um afeto, de ter a necessidade de ter afeto para não ficar triste, né? E quem agiu com revolta, né? Então a terceira adaptação, como aquelas que desenvolvem modelos de relação mais turbulentos na vida adulta, maior descontrole emocional e transtornos associados a esse descontrole emocional e esse quadro turbulento de suas relações sociais, né? Essas 3 reações possíveis têm a ver com quem você usa como modelo e como você reage frente ao modelo, como você reage frente ao abuso: fugir, aceitar ou se revoltar, né? Ainda existe uma outra questão, uma outra reação adaptativa que tem a ver com a visão da criança dos pais. Se você está ali em um lar turbulento, com pais ofensivos, agressivos, descontrolados, que te tratam muito mal, você tem quais são suas saídas, né? Tem uma saída, digamos, da visão de mundo que a criança desenvolve nos seus próprios pais, né? Você está num pais que te ofendem, você pode pensar 2 coisas: ou que eles são, ou você é uma pessoa odiável e por isso eles te tratam mal, ou eles são pessoas com problemas. Se você, como criança, começa a achar que seus pais são pessoas superiores a você e que, na verdade, você não merece afeto, eles sabem o que eles estão fazendo, mesmo eles agindo com agressividade, você vai desenvolver a crença de que não merece amor na vida adulta. Vai ser uma pessoa insegura e se vê como não merecedora de amor. Então, nós estamos falando de um outro nível de adaptação, né, sobre como a visão que a criança desenvolve dos pais nesse momento de abuso emocional vai ter a ver com a forma que ela vive sua crença na afetividade, no amor, né? Mas então se ela acredita que o que os pais dela estão fazendo é o normal, ela vai se ver como não merecedora. Mas se ela acredita que eles são idiotas, incapazes, que eu sei mais do que eles, olha só como eles são burros, olha o que eles estão fazendo, ela vai se desenvolver como uma criança prepotente, e que acha que merece mais do que os outros e que os outros que simplesmente não a entenderam. Então também tem uma reação de crença sobre si que é desenvolvida nesse momento, né? Se de um lado tem a busca da figura de apego, né, a aceitação do abuso ou a revolta do abuso podem desenvolver coisas, também a visão que a criança desenvolve dos pais também pode indicar caminhos, ou um caminho de autodepreciação, ou um caminho de hipervalorização, né? Então, isso tem a ver com a visão dos pais ser a visão de si mesmo e da vida social, né? Se você se vê seus pais como alguém que tem justificativos para se depreciar, você vai se ver como uma pessoa frágil, inferior, ruim. E as outras pessoas, você vai acabar tendo uma visão dos outros como muito mais bondosos do que realmente são, né? Se a pessoa te trata mal, você fala, eu devo ser ruim, tenho algum problema, e não vai ver a outra pessoa como uma pessoa ruim, né? Então você acaba tendo uma visão inocente das relações sociais, quando você está nesse contexto em que você vê seus pais como corretos em relação a você. Mas se você vê eles como incorretos, incapazes, idiotas,
você vai se ver como melhor do que eles, é que vai acabar desenvolvendo também uma disfunção nas relações sociais, que é eu sou melhor, mais forte, mais capaz do que os outros. E os outros são ruins e querem me enganar. Então você ou cria uma crença totalmente inocente das relações sociais, ou cria uma crença totalmente maquiavélica, utilitarista das relações sociais, que os outros só querem me usar, se aproveitar de mim. As duas são disfuncionais, ou porque num você confia em todo mundo e no outro você não confia em ninguém e acha que todo mundo vai te fazer mal, né? Uma última adaptação a um contexto de abuso emocional é a regulação da raiva, né? Eu falei que no início, que quando a criança se revolta, ela pode desenvolver transtornos relativos à dificuldade de regulação emocional, de sentimentos como medo, a raiva, né? A relação com a raiva, também a relação com o medo de maneira secundária, tem a ver com também esse primeiro contexto, né? Alguém que reagiu a familiares abusivos com agrado, com aceitação, que desenvolve uma autoimagem ruim de si própria e essa pessoa vai ter normalmente atrofia da raiva, né? Não é em todos os casos, mas ela pode ter atrofia da raiva. Ela se vê como a raiva se tornar inexistente. Você sofre ofensas e você não reage com raiva. Você é caluniado, não reage com raiva. Você está diante de uma injustiça e não reage com raiva. Então, existe um resultado em termos de adaptação emocional, que é como lidamos com alguns sentimentos, especificamente com a raiva. Como você aceitou ela, você não reage com ela. Você vê ela, toma a raiva como negativo e não reage de maneira raivosa. Você tem uma atrofia desse sentimento que é natural e serve para você se livrar de situações ruins, né? A raiva não é problema. O problema é a atrofia ou hipertrofia dela. Não termos ou termos demais, né? Então, a pessoa que agradou seus pais abusivos e aceitou o abuso, se sentindo inferior, ela pode ter uma atrofia da raiva. O contrário da pessoa que se revoltou e gritava e chorava diante do abuso. Essa pessoa vai ter uma raiva desproporcional, né? A raiva vai ser vista por ela como saída para as coisas. Essa pessoa pode se tornar muito abusiva na vida adulta por ter descontrole da raiva. Então, o próprio controle emocional de sentimentos como raiva e medo serem desativados ou hiperativados tem a ver com esse contexto de agrado de um pai abusivo, aceitação dele como ele é, ou de revolta contra um contexto familiar abusivo. Então, nesse vídeo eu busquei mostrar algumas reações, né, a busca de outras referências, a aceitação do abuso pela criança, a revolta da criança pelo abuso e como isso cria modelos, e como nesse contexto de abuso são distorcidos seus modelos saudáveis de crenças sobre si, sobre os outros, que resultam em comportamentos que podem fazer mal aos outros ou fazer mal a si mesmo, e emoções ou desativadas ou muito ativadas, né? Bom, a ideia na infância aprendemos como pensar, como agir e como sentir. E de acordo com a forma que nos adaptamos frente a nossos cuidadores, nossos pais, pode causar diferenciações nessa forma de pensar, agir e sentir, e que podem posteriormente, ou se nós fugirmos de um contexto abusivo, achando outros modelos fora deles, com outras pessoas, outros modelos de pensamento, de ação e de sentimento, nós podemos desenvolver uma vida afetiva saudável. Mas quando nós aceitamos ou nos revoltamos, ou temos revoltas, opções que nos mantêm ali numa situação de abuso, né, nós acabamos por desenvolver quadros psicológicos mais relativos ao trauma, ansiedade, depressão, ou transtorno de personalidade, ou codependência, dependência do afeto do outro para ter algum sentimento de felicidade, ou a rejeição completa do afeto do outro, né? Então, busquei pensar essas adaptações e como elas levam ao desenvolvimento de nosso pensamento, ação e emoção.